Olá, programador, programadora, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Programador 4.0. Meu nome é Bruno Paz e hoje nós vamos mostrar para vocês aí como que a gente integra o Clean Architecture com classe Java pura com Spring Boot através de uma classe chamada Gateway, que é uma porta do Clean Architecture para o mundo externo. Então vamos ver conceitualmente o padrão Gateway, né? Então nós temos aqui o padrão do Clean Architecture, né? Em que aqui é o domain, a camada do domain, aqui a camada do application e aqui a camada do infrastructure, né? Então nós temos aqui o gateway, né? Que é uma interface que é definida aqui no escopo aqui do domain, em que ele é uma interface para o mundo externo. Então, se eu quero acessar, por exemplo, um banco de dados, ou então um storage, então o gateway é o mecanismo para acessar o mundo externo, é uma abstração do mundo externo. Mas como que a gente faz isso aí na prática, a integração do Spring Boot? Então, nós criamos aqui na camada aqui do infrastructure, né, uma classe que ela implementa aquela interface, né? Então essa classe aqui é um service do Spring Boot. Então ela implementa os métodos que estão definidos aqui no gateway. E vamos supor que isso aqui seja para o acesso a um repository, né? Eu quero acessar o banco de dados. Mas essa classe aqui ela não é um repository, ela implementa um gateway, né? Aí nós criamos o que? O próprio repository, né, que é aquela interface do Spring Boot, né, para acessar o banco de dados, né, que é o JPA, né, em que essa minha classe aqui de serviço aqui, que implementa o gateway, ele tem uma injeção de dependência do repository. Então eu implemento essa interface e nessa classe aqui eu faço uma injeção de dependência de um repository. Então, dentro dos métodos aqui da camada de serviço, eu consigo delegar as chamadas para o repository que está injetado aqui dentro e assim acessar o banco de dados. Então, vamos mostrar aqui como que a gente implementa essa estrutura aqui. Então, essa interface aqui, que é o gateway, que está na camada de domínio, seria essa interface aqui, ó, por exemplo. Eu preciso acessar os processos, né, que estão no banco de dados, né, processos judiciais, né. Então aqui eu criei aqui na camada de domínio essa classe que é processo gateway, né, na verdade uma interface em que eu vou ter os métodos que eu vou precisar usar em algum lugar. Por exemplo, o caso de uso aqui que está no application, ele faz uso de um gateway para poder acessar o mundo externo. A gente pegar, por exemplo, esse caso de uso aqui que cria processo. O gateway está presente aqui, ó, ele é injetado pelo construtor, né? Então, esse caso de uso que eu vou precisar criar um processo, eu vou precisar acessar o método do gateway para poder criar um processo. Nesse caso aqui, aqui eu vou chamar o processo gateway create. Mas aqui o caso de uso, ele não sabe quem implementa esse gateway, né? Ele nem quer saber, né? Ele simplesmente quer ter acesso ao mundo externo. Então a gente injeta aqui o gateway, que é essa interface aqui, nos casos de uso pelo construtor. E fazendo um parêntese, eu não indico que você, nas classes do Spring Boot, injetem classes pelo @wildwired, porque pode dar problema de dependência cíclica. Então é sempre recomendado você usar as injeções do Spring Boot pelo construtor. Então, voltando aqui no conceito, nós temos aqui a interface gateway, que é essa aqui, por exemplo, que está na camada de domínio, que é uma interface que define os métodos. E a implementação dessa interface fica no infrastructure, que é uma classe mesmo anotado com @service. Que aí nós temos aqui, por exemplo, esse exemplo, né,
que está na camada de infrastructure, que aqui já é um componente do Spring Boot, em que eu consigo injetar essa implementação aqui dentro de diversos pontos aqui do Spring Boot. E essa classe aqui que eu estou mostrando aqui agora é essa caixinha aqui, ó, que ela implementa o gateway. Ela implementa o gateway. E aqui eu vou ter os métodos, as implementações reais, né? Eu vou ter o update, vou ter o find by ID, vou ter o create, né? Tá, mas e o repository, né? Que eu preciso usar o repository para poder de fato ir ao banco de dados. Então o repository tá aqui, né? Que já padrão do Spring Boot, né? Uma interface repository. Você injeta ela dentro desse service aqui, ó, da implementação do gateway. Então essa implementação do gateway, repare que aqui, ó, eu estou fazendo a injeção do repository. Aqui tem um repository que é aqui do JPA, né? Então dentro da implementação do gateway eu faço a injeção do repository. E aí dentro dos métodos aqui eu chamo o próprio repository. Eu chamo o repository aqui, ó, por exemplo, para salvar eu chamo save do repository. Então é assim que a gente integra, né? A gente integra o Clean Architecture, né? Que você tem classe Java pura com a implementação do Spring Boot. Bom, e por fim, como que eu faço o uso dos casos de uso nos meus controllers, por exemplo? Que eu vou ter um controller, né, que vai bater a requisição do cliente e eu quero chamar um caso de uso. E o caso de uso ele depende o quê? De um API Gateway, né? Então, como a gente faz essa amarração usando o Spring Boot com as classes Java pura, né? Então, aqui no Infrastructure, nós criamos classes de configurações, né? Que é uma classe anotada com @configuration, em que eu faça a injeção do processo gateway, né, que é uma interface, né, porque os casos de uso eles querem uma interface. E essa injeção ela é feita aqui no construtor do configuration. Aí o configuration vai verificar assim, quem aí no sistema todo aí do Spring Boot tem alguma anotação aí com @service, alguma coisa de @component, em que implementa essa interface aqui. Quem implementa essa interface é o processo Postgres Gateway, que ele está anotado com @service, ele implementa essa interface. Então o Spring Boot na classe de configuração vai pegar essa implementação aqui e vai injetar aqui para mim no construtor, né, mascarada pela interface aqui. Então esse cara aqui ele vai ter uma implementação real. E aí, por exemplo, para criar o caso de uso que é o create process use case, eu crio um método, né, anotado com bin, ou seja, o Spring Boot vai procurar, né, se eu faço uma injeção de dependência usando essa interface aqui, create process use case, o Spring Boot vai olhar assim nas classes de configuração, qual método anotado com @bin retorna essa interface, ele vai achar aqui esse método e ele vai dar um new default create process use case, passando aqui a implementação do gateway que foi injetado aqui. Bom, nós apresentamos aqui uma estrutura de integração de classes Java puras que facilita os testes. Eu consigo testar cada método daquele do caso de uso, né, de forma sem depender de tantas injeções do Spring Boot, né, sem depender na verdade de nada do Spring Boot. Eu consigo testar de forma isolada, o que facilita a criação de testes. E mostrei também a integração com o Spring Boot, né? Como você faz a injeção, a integração entre os mecanismos, né? De classe Java pura com o Spring Boot, a integração entre eles. Então, se você aprendeu alguma coisa nova, não esqueça de dar o like, curtir o vídeo aí, compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse no tema. E não se esqueça também de se inscrever, incentiva bastante o canal também. E muito obrigado.